Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As ruas eram ladeadas por carvalhos centenários, cujos galhos retorcidos formavam arcos naturais sobre as calçadas de tijolos vermelhos. Em cada esquina, bandeiras americanas tremulavam suavemente na brisa do sul. E ali, em um bairro nobre onde o silêncio tinha a elegância de um segredo antigo, ficava a Casa Montgomery. Uma grande mansão com colunatas brancas, uma relíquia arquitetônica do Velho Sul, coberta de glicínias roxas que caíam em cascata da varanda. O gramado, aparado milimetricamente por uma equipe de jardineiros invisíveis, cheirava a menta fresca e feno cortado. O interior era igualmente bem cuidado. Pisos de parquete polidos, tapetes orientais, retratos de família em molduras douradas, cortinas grossas combinando com os sofás. Tudo exalava estabilidade, contenção, sucesso. Les Montgomery viveu lá por 3 gerações. Houve Karen, 42 anos, executiva de uma empresa de comunicação de alto nível em Atlanta. Bonita, rigorosa, elegante, sempre impecavelmente vestida. O tipo de mulher cujo sorriso nunca alcança os olhos. Ela segurava sua imagem como alguém segura um copo de cristal, com cuidado e firmeza. Seu marido, Davi, era advogado imobiliário. Alto, educado, ausente. Viajava com frequência a negócios e quando voltava para casa, passava mais tempo respondendo e-mails do que conversando com o filho. E então houve Elliot, seu único filho. 6 anos. Curioso, sensível, sempre em busca de algo sem saber o que. Tinha olhos azuis muito claros, quase translúcidos, como os de David. Mas às vezes quando ria, havia uma ternura em suas feições que não vinha de nenhum dos dois. Mas não era Karen quem o acordava de manhã, nem David quem o fazia recitar o alfabeto. Não eram eles que sabiam que ele gostava de leite morno, não quente, que tinha medo do escuro, a menos que houvesse uma luz noturna em forma de lua, ou que chorava ao ouvir música triste, mesmo sem entender a letra. Era Graça Anderson, uma mulher negra de 38 anos. Ela tinha o cabelo preso em um coque impecável, uma voz suave e grave, e suas mãos estavam sempre ocupadas, abotoando um casaco, acariciando uma bochecha, preparando uma refeição. Suas roupas eram simples, sempre em tons neutros bege, marrom, azul marinho, como se nunca ofuscassem a casa que ela habitava sem de fato habitar. Chamavam-na de babá, mas ela não era como as outras empregadas domésticas. Ela tinha uma autoridade silenciosa, uma presença, um jeito de olhar para Elliot como um tesouro esquecido. Todas as manhãs ela se levantava bem antes da família e se preparava panquecas de mirtiló que Elliot adorava com um toque de baunilha, como a sua mãe costumava fazer. Ela acrescentava um sorriso desenhado com xarope de bordo no prato, e sempre esperava que ele notasse o formato antes de irem juntos. Todas as noites ela se sentava ao lado da cama dele, em uma cadeira de madeira que ela chamava de poleiro da mãe coruja, e cantou para ele uma antiga canção de ninar gospel, passada de geração em geração em sua família. Era uma canção que sua avó costumava cantar para ele quando moravam em Macon, numa pequena casa de madeira com venezianas azuis. Uma doce canção que dizia: você nasceu do amor, você é mantido pelo amor e retornará ao amor. Ninguém na vizinhança questionou. Uma mulher negra criando o filho de uma família branca e rica? Não era incomum. Os vizinhos sorriam educadamente e cumprimentavam, mas nunca perguntavam sua opinião sobre a política local. Ela fazia parte do cenário, como a glicínia ou a varanda de madeira. Mas Elliot dele cheirava alguma coisa. Havia um fio invisível entre ele e Grace. Um fio tecido por olhares cúmplices, silêncios reconfortantes, gestos cheios de amor instintivo. Quando ele caiu da bicicleta, não gritou mãe em direção à casa. Ele gritou Graça, e ela veio correndo. Numa noite de outono, enquanto a chuva batia forte nas janelas, ele fez a pergunta com uma inocência que perfurou o coração de Grace. Por que ela não quer que eu te chame de mãe? Ele perguntou, com os olhos brilhando de sinceridade. Grace permaneceu em silêncio por um instante. O tic-tac do velho relógio no corredor pontuou sua hesitação. Então ela baixou os olhos lentamente, como se carregasse um fardo invisível. Porque ela é sua mãe, Elliot. Eu só, estou aqui para você. Mas em seus olhos, naquela noite havia um brilho diferente. Uma luz contida, quase dolorosa. Um segredo prestes a transbordar. E Elliot, embora jovem demais para entender as palavras, sentiu em seu íntimo a gravidade do que ela não estava dizendo. 7 anos antes, Grace Anderson tinha 31 anos e um futuro pela frente. Ela tinha acabado de se formar com uma mestrado em literatura afro-americana na Universidade Howard, com uma tese notável sobre Toni Morrison e a memória intergeracional.
Lecionou em uma pequena escola de ensino médio em Atlanta, ministrando oficinas de escrita para adolescentes problemáticos. Era uma mulher luminosa e impetuosa, comprometida e gentil ao mesmo tempo. Ela também tinha acabado de se apaixonar. Marcus Ali era tudo o que Grace jamais ousara almejar. Uma ativista carismática, ex-aluna da Morehouse, organizadora comunitária, defensora dos direitos civis nos bairros pobres da cidade. O amor deles fora deslumbrante. Duas almas movidas pelos mesmos sonhos de justiça, dois corações pulsando em uníssono por um mundo melhor. Quando ela lhe contou que estava grávida, Marcus a abraçou com ternura febril. Este bebê será nossa maior revolução, murmurou ele. Mas algumas semanas depois, tudo mudou. Numa noite de julho, durante uma manifestação pacífica contra a violência policial, ocorreu uma briga. No meio da confusão, um policial caiu, ferido na cabeça. Marcus, que tentou acalmar os ânimos, foi acusado de ser o culpado. Ele foi preso na hora, apesar dos depoimentos que o exoneravam e dos vídeos truncados que circulavam. O julgamento foi uma farsa. O juiz, conhecido por suas inclinações conservadoras, rejeitou várias provas que o isentavam. Marcus estava condenado a 12 anos de prisão por agressão agravada contra um agente da lei. Para Grace, o mundo desabou. Logo após a condenação, seu contrato de professora não foi renovado. Disseram-lhe constrangidamente que seu nome estava circulando um pouco demais nos círculos errados. Colegas que a admiravam a cumprimentavam de longe nos corredores. Suas economias minguaram. Ela foi despejada de seu apartamento, e ninguém queria alugar um novo lugar para ela com essa responsabilidade e um bebê a caminho. Grávida de 6 meses, exausta e anêmica, ela desmaiou na fila de um posto médico gratuito no centro da cidade. Foi internada na emergência. Complicações relacionadas à hipertensão e à desnutrição. Passou 3 dias em soro intravenoso, sozinha, sem notícias de Marcus, sem ninguém para ligar. Foi nesta sala de espera, com sua iluminação fraca, entre 2 contrações precoces e um medo arrepiante, que ela conheceu Karen Montgomery. Vestida com um terninho creme, os saltos batendo discretamente nos azulejos, Karen parecia deslocada naquele modesto centro. Segurava um prontuário médico na mão, mas seu rosto revelava uma tristeza difícil de esconder. Ao ver Grace curvada com as mãos trêmulas, aproximou-se cautelosamente e entregou-lhe uma garrafa de água. Você parece exausto. Está sozinho? Foi o início de uma longa conversa, repleta de silêncios mais pesados que as palavras. A própria Karen acabará de perder um filho. Um aborto espontâneo aos 5 meses, seu estômago vazio ainda gritava sua ausência. Ela falava pouco, mas seu olhar buscava o de Grace com uma intensidade quase dolorosa. Quando ela soube que Grace não tinha mais família, sua mãe havia morrido de câncer, seu pai havia desaparecido desde a infância, seus amigos haviam se mudado ou fugido. Ela colocou a mão sobre a dele. Este bebê, você poderia confiá-lo a mim. Você ficaria com ele. Como ama de leite. Ele viveria em uma casa confortável. Nunca lhe faltaria nada. Grace, com soro intravenoso e um avental hospitalar, não tinha mais nada. Nem mesmo um teto sobre a cabeça. Seu estômago se contraiu de cansaço e medo. Ela olhou para Karen, aquela mulher que parecia ter tudo o que havia perdido, e viu ali, em seus olhos claros, uma falha. Uma ferida silenciosa. Um desejo frio, quase clínico, de reparar uma ausência com uma presença. Ele saberia que eu sou a mãe dele? Ela perguntou, quase baixinho. Karen evitou a pergunta. Você estará lá, todos os dias. Você o verá crescer. Será o nosso segredo. Ele será amado. Protegido. Grace concordou. Ela não tinha advogado, nem força, nem opções. No dia seguinte, assinou um documento simples, sem valor legal real, mas que serviu para enquadrar o acordo. Karen cuidou do resto. Encenou um nascimento falso, alterou alguns registros e registrou Elliot Montgomery como filho biológico de Karen e David. E assim, algumas semanas depois, Grace entrou na casa dos Montgomery. Não como mãe de uma criança, mas como sua babá. Mas desde o primeiro dia, ela sentiu a gaiola invisível para se fechar. Não podia dizer meu filho, nem segurá-lo nos braços diante dos convidados. Tinha que se afastar, modesta, grata. Cada gesto maternal se tornava um risco. Cada ternura pública era um lembrete. Não é seu papel, não é seu nome que está escrito na certidão de nascimento dele. Ela aceitara esse pacto por amor. Mas esse pacto começou a devorá-la lentamente. Um dia de comemoração. O sol de abril banhava a grande casa branca da família Montgomery com uma luz dourada, que entrava pelas enormes janelas da sala de estar, onde uma multidão elegante se reunirá para celebrar o 6º aniversário de Elliot.
Buquês de flores frescas adornavam cada canto, balões em tons pastéis flutuavam no teto e música jazz permeava o ar quente. No jardim, os adultos discutiam negócios, política local ou o último jogo de beisebol. As crianças corriam ao redor da fonte, suas risadas se misturando aos sons dos gritos. No centro da sala principal, Elliot era a estrela indiscutível. Seu rosto se iluminava a cada presente desembrulhado, a cada surpresa revelada. Ele ria alto, pulava, saltitava e fazia as dancinhas alegres que só a inocência consegue inventar. Tudo parecia perfeito. Então veio aquele momento de suspensão, aquele em que todos os olhos se voltaram para ele. Elliot, parado no meio da sala com a espontaneidade de uma criança, virou-se para Graça. Com uma voz clara e terna, ele disse, quase como se fosse óbvio: "Obrigada, mãe." O tempo pareceu parar. Um tremor percorreu a sala. Copos erguidos aos lábios congelaram, suspensos no ar, como se parados por uma força invisível. As conversas cessaram, olhares se encontraram, buscando a fonte daquela palavra inesperada. Karen, parada junto ao buffet, sentiu o coração afundar. Sua pele empalideceu e uma das mãos tremeu levemente enquanto segurava uma taça de champanhe. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão gélida. Num tom seco e autoritário, ela se aproximou de Elliot. "Elliot, não diga isso. Você sabe muito bem que eu sou sua mãe." Mas a criança não recuou. Seu olhar límpido fixou Karen com uma maturidade desconcertante. "Não, é ela. Ela me conhece melhor do que ninguém. Ela me ama." Um silêncio pesado se instalou. Murmúrios começaram em voz baixa, quase sussurros curiosos e constrangidos. Alguns convidados trocaram olhares furtivos, constrangidos com aquela cena perturbadora que havia destruído a imagem perfeita da família Montgomery. Karen, com o maxilar cerrado e a respiração rápida, falou com uma voz gélida para Grace. "Grace, saia. Agora." Grace, embora com o rosto impassível, sentiu um nó de emoção se apoderar de seu peito. Ela reuniu toda a sua dignidade, lentamente colocou a mão no ombro de Elliot e se afastou sem dizer uma palavra. Atrás dela, os sussurros se intensificaram, alguns lançando olhares de pena, outros de julgamento. No silêncio pesado, Karen retomou o controle da festa, mas seu sorriso agora estava congelado, marcado pelo medo opaco daquele segredo prestes a explodir. Elliot, por sua vez, ficou ali um pouco perplexo, como se tivesse acabado de dizer a verdade mais simples do mundo. Na manhã seguinte, na casa dos Montgomery, o sol mal penetrava pelas cortinas grossas do quarto onde Grace estava sentada em silêncio. Sua mala estava entreaberta sobre a cama, meio cheia de roupas cuidadosamente dobradas. Cada movimento era medido, quase ritualizado, como se a preparação para a partida ajudasse a domar uma dor que ela ainda se recusava a reconhecer. Seu olhar, perdido no espaço, deteve-se numa foto emoldurada sobre a cômoda, uma imagem de Elliot sorrindo, segurando sua mão com ternura. A lembrança de uma felicidade frágil, eclipsada pelo não dito. Um barulho repentino a arrancou do seu torpor. A campainha, clara e insistente, quebrando o silêncio imutável da casa. Grace ficou paralisada por um instante, com o coração batendo mais rápido. Ela pousou delicadamente o suéter de Elliot que segurava, e como se impulsionada por uma força que desconhecia, levantou-se lentamente. Na porta, quando ela abriu, descobriu um homem com uma aparência cansada, mas firme. Seu rosto era marcado pela vida, as marcas de longas noites sem dormir, quilômetros percorridos e batalhas travadas. Sua camisa amassada testemunhava uma jornada difícil, um retorno apressado. No entanto, em seus olhos havia uma clareza, uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. "Olá, Grace. Meu nome é Darius Ali. Sou irmão do Marcos." A voz do homem, profunda e calma, tinha aquela força silenciosa que impõe respeito. Grace sentiu uma onda de emoções conflitantes tomar conta dela: medo, esperança, raiva e um estranho tipo de alívio. Darius tirou uma pasta grossa da bolsa e colocou-a delicadamente sobre a pequena mesa no corredor. "Eu sei o que você fez. Marcos me contou tudo da cela dele. Aquela criança é filho da nossa família." Ele então pegou um envelope lacrado e o entregou a Grace respeitosamente. "Este é o teste de DNA, sem nenhuma ambiguidade." Grace, com as mãos ligeiramente trêmulas, rasgou o selo. Seus olhos percorreram o documento que finalmente selava a verdade que ela carregava consigo por tanto tempo. "E este arquivo é para dar início ao procedimento legal." Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de esperança e apreensão. Algumas horas depois, na vasta e imaculada sala de estar, Karen Montgomery olhou friamente para Darius, tentando em vão mascarar o medo e a raiva que ferviam dentro dela. "O quanto você quer que essa história pare?"
Karen disparou com a voz tremendo com uma mistura de raiva e pânico. Ela entregou um cheque de valor substancial, na esperança de comprar o silêncio deles e proteger sua imagem, sua família, seu segredo. Mas Darius balançou a cabeça, com os olhos cheios de desafio. Não se trata de dinheiro. Estamos aqui pela Grace. Por justiça. É hora de ela recuperar o que nunca deveria ter perdido. Karen cerrou os punhos e o maxilar cerrou-se. A batalha inevitável havia começado. Assim que o processo foi anunciado, a imprensa local aproveitou o caso, fascinada por essa história inusitada. Uma babá negra reivindica a maternidade de uma criança branca em uma família rica de Savannah, foram manchetes dos jornais, acompanhadas de fotos de uma Grace com um rosto sério, Elliot brincando no jardim e a suntuosa casa dos Montgomerys. As mídias sociais explodiram em indignação, apoio e julgamento. Para a poderosa família Montgomery, isso representou um ataque frontal à sua reputação cuidadosamente construída. Rapidamente lançaram uma campanha de difamação contra Grace, rumores infundados sobre seu passado, insinuações sobre seu caráter moral e ataques pessoais direcionados. Mas Grace permaneceu em silêncio. Recusou-se a reduzir sua luta a uma guerra de palavras. Concentrou-se no que importava, a verdade, a justiça e, acima de tudo, Elliot. O tribunal lotado se tornou palco de um confronto intenso. Os advogados dos Montgomery enfatizaram os acordos privados, a proteção à criança e a estabilidade oferecidas pela rica família branca. Retrataram Grace como uma mera funcionária, uma mulher vinculada a um contrato não escrito, sem direitos reais. Mas o grupo de Grace, apoiado por Darius, apresentou evidências irrefutáveis, o teste de DNA, o depoimento de Marcos em sua cela e, acima de tudo, as inúmeras cartas de apoio. Antigos vizinhos prestaram depoimento e relataram a devoção inabalável de Grace por Elliot, sua gentileza e seu amor incondicional. Ex-alunos de Grace, que ela ajudou a crescer em uma vida difícil, contaram como ela mudou o destino deles, dando-lhes confiança. Psiquiatras e especialistas em crianças explicaram ao tribunal o vínculo excepcional que une uma mãe e seu filho, além do sangue, confiança, segurança emocional, apego. E ficou claro que esse vínculo existia entre Grace e Elliot, único e profundo. Então chegou o momento mais perturbador. O menino, que já havia passado por tantas perturbações, foi chamado para falar perante o juiz. Com toda a simplicidade e sinceridade de uma criança, ele olhou para a assembleia e perguntou: "O porquê me mentiram? Quero morar com a minha mãe de verdade." Um silêncio solene tomou conta da sala. Os olhares se voltaram para Grace e depois para Karen. Este momento suspenso foi uma vitória de Grace, uma vitória da verdade, do amor maternal que não é medido pela cor da pele ou posição social. O sol entrava suavemente pela janela de um modesto apartamento em um bairro tranquilo de Decatur, nos arredores de Savannah. As paredes, recentemente pintadas de um tom off-white, estavam pontilhadas de desenhos infantis e pequenas fotos de recordação. O sorriso radiante de Elliot, o chapéu velho de Marcos, uma foto de Grace na aula. Não havia varanda florida, gramado impecavelmente aparado, móveis luxuosos. Mas cada canto exalava o aconchego de uma casa reconstruída. Grace preparava o café da manhã, cantarolando baixinho a canção de ninar gospel que sua avó lhe transmitirá. Elliot estava sentado à mesa da cozinha devorando seu cereal, com os olhos brilhando de entusiasmo por mais um dia de escola pública, cheio de descobertas e amigos. Desde o fim do julgamento, a vida de Grace mudou radicalmente. Ela conseguiu um emprego como professora em uma escola local, cercada por crianças, como sempre amou ajudá-las. O salário não era alto, mas a alegria que sentia pelo trabalho lhe restaurou o orgulho e a dignidade. Elliot, por outro lado, havia encontrado seu lugar naquela nova escola. Ele adorava correr pelo parquinho, aprender e contar histórias de família com mais sinceridade do que nunca. A riqueza material havia desaparecido, mas um tesouro muito mais precioso havia chegado: a liberdade de ser quem você é, sem mentiras ou fingimentos. Na geladeira, um pequeno bilhete escrito à mão por Elliot estava preso com um ímã vermelho em forma de coração. Ele simplesmente disse: "Mãe, você sempre esteve aqui. Agora eu também estou aqui para você." Grace olhou para essa frase, uma lágrima discreta escorrendo pela sua bochecha. Ela finalmente se sentiu completa, em paz, carregada pelo amor sincero de seu filho. Ela se inclinou para beijá-lo, e naquele simples gesto estava em jogo a promessa de um futuro a ser construído juntos, sobre os sólidos alicerces da verdade e do coração.